Fala galera do transporte, mais um vídeo legal para a gente bater um papo super bacana de ônibus. Hoje, para quem é mercedeiro, não pode perder esse programa, tá? Assistam, repassem para todo mundo que vocês quiserem, vamos espalhar essas informações aí. Com a gente temos hoje o Walter Barbosa. O Walter Barbosa ele é o diretor de marketing e vendas ônibus para o Brasil da Mercedes-Benz. Walter, legal ter você com a gente. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Ferro. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar mais uma oportunidade para a gente discutir um pouquinho sobre o mercado de ônibus. Isso é muito importante nesse momento, então queria agradecer a vocês e também saudar aí a todos que estão nos assistindo, sem dúvida. Legal. Ferro, Antônio Ferro, obrigado por você também estar com a gente em mais um vídeo, esse parceiro nosso. Oi, Ivo. Oi, Walter. Obrigado, eu que agradeço aí. Com certeza será mais um vídeo interessante para a área de ônibus. Bacana. Walter, então vamos lá. A gente vinha de um 2019 aí, não estava tão bom, mas também não estava tão ruim. A esperança para esse ano de 2020 era melhorar ainda mais esse segmento, né? Conta pra gente qual era a expectativa da Mercedes, tá? E, de repente, em março, a gente tudo trava com o Covid. E qual foi o impacto? Qual é o tamanho desse impacto aí para vocês? Tá, vamos lá. Bom, só para recordar rapidamente, o ano de 2019 foi um ano excepcional, um ano muito bom, né? O mercado de ônibus chegou a atingir 20.700 unidades, isso final de dezembro. E a gente começou aí 2020 muito otimista. Eu diria para vocês que a estimativa da indústria de ônibus era um mercado aproximadamente de 21 mil unidades esse ano. Então, janeiro foi muito bom. Tivemos aí os 2 primeiros meses do ano com uma carteira de pedidos, se assim eu posso dizer, fechada aí por 4, 5 meses depois, né? Então, assim, estava um começo de ano muito forte, muito promissor. E aí, não é novidade para vocês, veio uma pandemia, algo assim totalmente inesperado, não foi possível prever, e como o mundo que a gente vive e atua aí é o mundo do ônibus, ele é um meio coletivo de transporte, então, obviamente, ele vai contra, na verdade, essa situação atual que a gente está vivendo, que é evitar aglomerações. Então, não haveria outra alternativa a não ser impactar fortemente no segmento de ônibus. Então, diferente do segmento de caminhões, onde houve uma queda muito inferior ao segmento de ônibus, caminhões em torno de 15% no acumulado até julho, e o ônibus teve uma queda de mercado de 37%. Então, daí dá para vocês terem uma ideia na noção do impacto. Isso significa que até final de julho foram emplacadas 7.144 unidades. Isso dá exatamente 37% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. O que significa isso? Isso significa que as compras, de uma maneira geral, em todos os segmentos, caíram. É evidente em percentuais distintos, né? Mas eu tenho aqui para compartilhar com vocês: o micro caiu 44,5%, os escolares 58%, os urbanos em torno de 32% e o rodoviário 20%. Dentro do rodoviário aqui já está incluso também o fretamento. Na verdade, é o segmento que menos caiu até então. Mas, basicamente, todos os segmentos sofreram queda, porque, obviamente, tivemos aí uma menor utilização do transporte público. Então, as receitas por parte dos operadores caíram drasticamente, em torno de 75% no urbano e 90% no rodoviário. Em contrapartida, você, por ser um transporte público licitado, você tem regras para cumprir, na grande maioria, e os ônibus têm que estar em operação, tenha passageiro ou não tenha passageiro. Então, esse equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos de concessões foram fortemente desbalanceados, se assim eu posso dizer. Então, a indústria, as montadoras, os bancos que atuam nesse segmento tiveram que agir rapidamente, fazendo postergações de pagamentos, seja eles no CDC ou no Finame, postergando 3 meses, 6 meses, enfim, tentando achar soluções para manter todos esses clientes adimplentes e também eu chamo de estancar o sangramento. Então, isso não é a solução, mas esse é eu diria assim, é uma iniciativa muito positiva que a indústria fez, em especial a Mercedes, junto com o banco Mercedes-Benz, de estancar o sangramento desses operadores que hoje atuam no sistema de transporte. Walter, isso foi só para os já clientes ou também para quem quisesse adquirir novos ônibus? Também houve condições especiais, né? Sim, são coisas distintas, né? Então, hoje, já nesse período todo aí de pandemia, a Mercedes-Benz trabalhou bastante em discussões junto ao poder público para tentar algumas alternativas e novos modelos de financiamento que pudesse suportar as operações que estão por vir daqui para frente, né? Então não é só para esse mês, é algo que está por vir. Então tem muita coisa caminhando. Tem o FGI, que é o Fundo Garantidor do Investimento, onde os agentes financeiros que operarem com FGI vão poder transferir até 80% do risco da operação para o BNDES. Então, o Banco Mercedes-Benz está se cadastrando para essa operação. Isso leva algum tempo, porque precisa adequar todos os sistemas da empresa para poder trabalhar com isso. Então, essa é uma alternativa que servirá certamente para um novo crédito. Temos um novo Finame com taxas um pouco mais competitivas e também os processos de reestruturação de dívida que eu já comentei que nós estamos fazendo com os que já são clientes, né? Basicamente, 85% da carteira do Banco Mercedes sofreu renegociação, se assim eu posso dizer. Então, no geral, foram meses assim, de muito trabalho para a gente fazer com que esse sistema ficasse de pé, vamos dizer assim, um sistema público de transporte. Eu acho que, por um lado, fez a montadora, por outro lado, fez os encarroçadores, né, que fizeram muitas tecnologias, trouxeram muitas tecnologias novas, que eu acho que agora cabe a nós, montadoras e tudo, fazer uma campanha de divulgação para que a população retome gradativamente o transporte público. Eu acho que agora é possível isso. Hoje o ônibus está muito mais seguro, todo mundo usando máscara, mantendo dentro do possível um distanciamento. E eu acho que com isso a gente vai conseguir gradativamente retomar para chegar ao final do ano aí, uns 75% aproximadamente do que a gente tinha até então de passageiros transportados, vamos dizer assim. Essa é mais ou menos uma expectativa. E como é que vai ser essa campanha, Walter? Então, a campanha, na verdade, a gente chama-se Coletivo dos Cuidados. Nós vamos divulgar em todas as mídias digitais, as principais, e também as especializadas impressas, que vocês conhecem todas, né? E vocês fazem parte, nós vamos divulgar todas as iniciativas dos encarroçadores e dos clientes que queiram compartilhar conosco. Então, estou recebendo muita coisa de operadores do transporte urbano, do rodoviário, dos encarroçadores, e aí a gente começa a divulgar o coletivo de cuidados para que
que tenha mais conhecimento a respeito disso. Essa é a proposta. Bacana. Só voltando um pouquinho para o mercado, então, como eu estava dizendo, todos os mercados sofreram quedas em percentuais distintos, mas eu acredito que até o final do ano a gente deva atingir algo entre o que era para ser 21 mil unidades, em torno de algo entre 10 e 12 mil unidades. O que vai fazer diferença aí, talvez seja o número de veículos escolares emplacados, porque vocês bem já ouviram falar, houve uma licitação no ano passado, aproximadamente 6 mil ônibus, e esses veículos começarão a ser emplacados agora. Então, eles começam num patamar de 300 carros por mês e deve seguir até o meio do ano que vem. Então, eu diria aí que teremos um bom volume de emplacamento, eu quero dizer, né, de escolar até o final do ano. E eu não sei precisar quantos serão, porque são vários fabricantes fornecendo, e acredito eu que é um segmento que deve crescer até o final do ano, e isso vai fazer diferença entre 10 e 12 mil. Legal. Acho que dá para equilibrar um pouco, né, Walter? Walter, agora uma curiosidade minha. A gente que está junto aí, né? Todas as nossas viagens, eventos que a gente se encontra, né? Vocês executivos estão toda hora viajando, indo no cliente, indo na garagem, indo no operador. Conta um pouco o que mudou agora, né? Como é que é vender ônibus à distância, né? Como é que é esse dia a dia novo aí? É um desafio novo. Bom, eu acho que o home office ou essas tecnologias virtuais, elas vieram para somar. Eu não acredito que elas vão ficar 100%, porque dentro do nosso ambiente de negócio, a gente precisa estar presente, precisa muitas vezes estar olho no olho, apertando a mão do cliente. O contato pessoal, ele traz mais confiança, mais credibilidade. Então, eu tenho a impressão que o futuro daqui para frente, pós-pandemia, vai ser uma mistura. Parte disso vai ser presencial, parte disso será virtual. Onde soma muito a questão virtual? Eu acredito que para as reuniões internas dentro da companhia, ou eventualmente eu tinha uma frequência muito grande de viagens para fora do país, para a Alemanha, e tudo isso para discutir temas internos dentro da organização. Então, isso eu acho que veio para ficar. Então, as reuniões serão feitas praticamente 80% ou 90% delas, eu acredito que serão de forma virtual. Economiza-se, assim, muita coisa de transporte aéreo, hotéis e tudo mais. Agora, as negociações em si, elas precisam ser presenciais. Então, eu hoje tenho mesclado. Algumas reuniões com clientes eu faço fora. Estou saindo, estou indo. Evidente, eu não estou fazendo aquelas visitas de cortesia. Evidente que esse momento é um momento de mais cautela, mas reuniões de negociação, elas precisam ser presenciais, e aí eu tenho caminhado. Mas é algo que eu diria assim, veio para somar. E a Mercedes, com isso, lançou o showroom virtual. Ele tem um foco, a primeira plataforma que fizemos aí para venda de veículos novos e veículos usados. Ele tem um apelo muito mais direcionado para caminhões, mas ele serve para ônibus também. Não é muito cultural do mundo de ônibus comprar ônibus por aplicativo, mas está lá disponível, e a gente vai começar a inserir alguns veículos que já estão encarroçados, por exemplo, parcerias que nós fazemos com encarroçadores,
já vamos deixar esses ônibus disponíveis nessa plataforma aí, quem sabe no mundo do varejo isso seja interessante também para ônibus. Vamos ver. É interessante que não vou nem falar novo normal, mas essa realidade aí imposta pela pandemia, né, trouxe questões e aspectos bem inovadores para as montadoras, para as encarroçadoras, né, Walter? Então vocês tiveram que ter entre aspas, jogo de cintura para se adaptar ao momento, né, Walter? Sem dúvida. Foi como eu disse, foram quase 4, 5 meses aí de árduo trabalho, muitas decisões tomadas dentro da organização. Não foi fácil parar uma montadora, é o tamanho de a gente chama de uma locomotiva, né? Para você tomar uma decisão envolve uma cadeia imensa de fornecedores. Então, você imagina tomar uma decisão lá em 26 de março e parar, dar foco 100% na saúde dos colaboradores e da sociedade. Então, ficamos aí por 3 meses produzindo respiradores e máscaras e fazendo doações, cuidando um pouco da vida da sociedade e dos nossos colaboradores. E deixamos de lado um pouco a questão do core business, que é o nosso, que é produzir tecnologias e tudo mais. Mudamos completamente. Então, isso para mim me enche de orgulho compartilhar com vocês. Vocês sabem disso. Mas a realidade é que nós não vivemos apenas dos respiradores, né? Nós temos que voltar à nossa realidade, que é produzir e desenvolver sistemas de mobilidade, que é o nosso core business. Então, quando foi 11 de maio, nós voltamos à produção lá na planta de São Bernardo. Então, já estamos, desde então, né, desde 11 de maio, voltamos a produzir caminhões e ônibus e com 50% da capacidade. Então, metade praticamente dos colaboradores estão em layoff, continuam, e os administrativos todos em home office. Podendo, obviamente, aquele que necessita ir para a empresa porque tem uma atividade específica que tem que estar lá, ele pode. Esse colaborador pode entrar, pode frequentar a fábrica, só precisa tomar todos os devidos cuidados, seguir os protocolos de segurança que a empresa implementou até então, e a vida segue. E também a parte de tecnologia, de TI, a parte de sistemas, tudo isso a Mercedes teve que evoluir muito para conseguir que todos os colaboradores pudessem se comunicar. E vários desafios surgiram, né, no meio do caminho. Né? Você tem colaboradores que às vezes não têm uma conexão muito boa, às vezes não tem um equipamento muito bom, às vezes não tem espaço dentro de casa. Então, esse novo normal, ele desmembra, assim, em várias ações, que para uns servem mais, para outros nem tanto, e para outros são péssimos. Então, a gente está tentando, eu não posso resolver o problema de todo mundo concedendo o melhor equipamento, a melhor internet ou a melhor residência para eles. Então, a gente disponibiliza alternativas daquele que quer e pode ficar na empresa, vai, aquele que pode ficar em casa, fica. Então, nós estamos bastante flexíveis nesse sentido para deixar as pessoas mais confortáveis e seguras possível. Basicamente é isso. E agora, trabalhar muito para a gente conseguir manter o sistema de transporte público sustentável, se assim eu posso dizer. Eu acho que a pandemia, olhando o copo, você pode olhar o copo vazio e o copo cheio, né?
Eu diria assim, é uma grande oportunidade que a pandemia traz, rediscutir essa oportunidade que nós estamos tendo de rediscutir a sustentabilidade do transporte público de passageiros. Eu acho que eu estou muito otimista que a gente vai conseguir um bom caminho para o nosso futuro no quesito mobilidade, porque depois de um colapso, ele tem que ser reconstruído. Eu não queria que fosse dessa forma, mas é assim que está sendo. Então, estão tendo discussões, que estão acompanhando, deve vir aí um apoio, amanhã será votado um apoio na ordem de 4 bi de reais do governo federal para o transporte público, e onde 60% ficará com o município e os outros 40% deve ficar com o governo e governo federal. Mas, enfim, a gente está tentando trabalhar esse momento para que isso não seja apenas um aporte de recursos que seja utilizado de qualquer forma só para apagar um incêndio. A gente gostaria que daí fosse, ainda que demore um pouquinho mais, mas que fosse construída uma política de transporte a partir desse momento especial que a gente está vivendo. Então, Walter, só uma dúvida. Quando você fala, né, todos esses recursos, a gente está falando de uma melhor infraestrutura, melhores sistemas de transporte em si. Vai ter brecha para combustíveis alternativos também? Como você vê? Se é uma janela de oportunidade que abre, né, de repente, e também para o lado dos combustíveis alternativos, Mercedes que tem o HVO, por exemplo, né? Sim, na verdade o governo dessa vez, e eu acho que isso é muito legal, se assim podemos dizer, de subsídio, ele vai exigir algumas contrapartidas, o que também é bacana, né? Não simplesmente entregar o recurso, eu acho que tem que ter uma construção aí, né? E um acompanhamento. Então, um deles é exigir que as empresas sejam licitadas, né? Elas passam, todas que tiverem um processo licitatório terão direito a participar desse programa. Se existe alguma empresa que não tem contrato e está operando, não funcionaria, não teria direito. Então, isso eu acho que é correto. A outra é que o bem adquirido, o ativo, e aí eu falo tanto o ônibus quanto a garagem, seja reversível. Ou seja, amanhã esse operador não está mais, perdeu, sei lá, teve um processo licitatório, ele perdeu a operação. Então ele perde também, ele transfere a garagem e também transfere os produtos, os ônibus. E o terceiro ponto, aliás, são 4. O terceiro é a transparência nos processos, então formas de medir e acompanhar isso. E o quarto seriam tecnologias alternativas. Então, num primeiro momento, não é tecnologias alternativas, tecnologias com menor nível de emissão. Energia limpa, algo nesse sentido. Na verdade, o poder público pensou, vamos ser direto, o governo federal pensou no ônibus elétrico. Então, num primeiro momento, ele gostaria de fornecer esse apoio dos 4 bi, em princípio, para ônibus elétricos. Porém, isso ainda está em discussão e vai ter votação amanhã, como eu disse para vocês. Isso é extremamente recente, né? Não tem matéria mais atualizada que essa. E isso está em discussão ainda. A gente entende que tem que ter
uma evolução quanto às emissões, mas da onde encontra-se hoje o sistema de transporte de passageiro com muitos veículos Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, a gente acredita que esse remédio ele pode ser muito mais eficaz se nós proporcionarmos uma maior renovação de frota. Aqueles que já têm Euro 5, eventualmente podem caminhar para uma outra tecnologia alternativa que decida por gás, que decida por elétrico, que decida por HVO. Mas aquele que tem Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, esse precisa, que é a maior parte, esses precisam caminhar para um Euro 5. Isso já vai ajudar muito a reduzir a poluição no país. Muito mais do que se ele pegasse 100% desse 4B, desse recurso, e comprasse tudo em ônibus elétrico. Então, isso não traria o mesmo benefício que traria a renovação gradual, dependendo de onde vem e aonde está cada uma dessas tecnologias nas empresas hoje. Então, eu acho que é um caminho muito bom. Nós nunca tivemos um apoio desse do governo federal. Eu fiquei muito feliz de estar participando desse programa e espero poder contribuir e que aprovem isso o quanto antes. Vamos torcer para que seja aprovado. Walter, deixa eu te perguntar, a questão da produtividade dos serviços, do desempenho operacional, não entrou nesse debate, nessa discussão? Produtividade... Não, ainda não... assim, talvez isso entre com mais detalhes na hora de você repartir o recurso. Aí sim, entre uma empresa e outra, faz todo sentido, mas primeiro está sendo avaliado quem poderia usar, né? Tem empresas que não têm um contrato de concessão, então você não poderia utilizar o recurso. Alguma coisa nesse... Primeiro nós estamos, obviamente, discutindo o macro e a aprovação do recurso. O governo federal quer fazer um programa mais consistente e a gente super apoia, né? É tudo que a gente precisa. Então, depois sim, a questão de produtividade é um item fundamental para você separar recursos para uma e para outra empresa. Acho que faz todo sentido, sim. Porque até para você colocar, vamos dizer assim, corredores de ônibus, da velocidade para o próprio ônibus, né? Você alcança a redução das emissões poluentes, né? E ao mesmo tempo você torna as viagens mais rápidas, né? Sem dúvida, não. Assim, tem inúmeras iniciativas que a gente está discutindo com o governo federal, com a Anfávia, em parceria com a Fabus, com a MTU e a BRAC também, né, dos rodoviários. Mas tem muitas iniciativas. Então, uma delas é entender que não adianta você colocar mais ônibus no horário de pico. A gente precisa... Porque o pico é aquele negócio, de você colocar mais ônibus, você vai minimizar um pouco o problema do pico, mas vai criar um problema enorme depois, porque você não tem o que fazer com os ônibus que vão rodar vazios, né? Então, assim, acaba onerando demais o custo do transporte e isso não é viável. Então, discussões como essa com o poder público, de como flexibilizar os horários. Eu sei que é uma atividade muito difícil de fazer, é árduo você controlar a ação do comércio. Eu falo comércio porque a indústria é muito mais fácil de resolver isso, só que a indústria tem na grande maioria, o seu fretado. Ela contrata o serviço de fretamento. Então, na indústria é mais fácil resolver isso. Agora, no comércio, aquele funcionário que vai para o supermercado, que vai para
padaria, como é que você põe um horário flexível? Olha, esse vai entrar às 8, esse vai entrar às 9, esse vai entrar às 10. É um desafio. Eu não tenho a solução para tudo, mas eu acho que, de alguma forma, distribuir melhor esses passageiros durante o dia, a gente precisa fazer. Isso não tem outro caminho. Isso pode ser com uma política municipal, diretamente com o comércio. Ah, mas é muito difícil. Então a gente tem que entrar com um transporte sob demanda. Aí pode ser que faça todo sentido. A gente tira as linhas deficitárias e substitui por transporte sob demanda apenas para as empresas que tenham contrato de concessão. Isso já ajudaria muito. O que mais? Investir em corredor, semáforo inteligente, vias segregadas. O automóvel vai ficar... O cara, quando começar a ver lá o automóvel 2 horas para ir daqui, para deslocar aí 15 quilômetros, o cara leva 2 horas, de ônibus ele leva 20 minutos, 30 minutos, aí as coisas podem ser que melhorem, né? Você ganhando velocidade no transporte coletivo ajuda muito, né? Resolve, ganha eficiência. E o transporte individual, não é que nós somos absolutamente nada contra, até porque a Mercedes também fabrica automóvel, né? Também tem uma forte atuação no automóvel, mas eu diria assim, o transporte individual ele tem que ser utilizado com critério e para deslocamento daqueles pontos onde você não vai ter um ônibus passando exatamente na porta da sua casa. Então aí você vai usar uma bicicleta, você vai usar um transporte individual, seja ele por aplicativo, ou seja teu próprio carro. Mas enfim, transporte individual é importante, mas para conectar com o coletivo. Eu acho que aí Integração de modais, né? Exatamente, a integração de modais. E eu acho que, somado a isso, um bom aplicativo... Deixa eu comentar os apps, né, Walter? Os apps, né? Até os apps agora estão, né, de transporte. Sim, como tinha aí lógico que o Google Map não é exatamente esse o propósito, mas a gente apresentou um tempo atrás o Movil, não sei se vocês vão lembrar. São aplicativos como esse que eu acho super interessantes, porque eles conectam todos os modais existentes, geram um QR Code, você paga uma única vez, põe um ponto de partida, um ponto de destino, e ele calcula lá, olha, você vai pegar a bicicleta aqui, depois você pega o automóvel, depois você pega o ônibus, o trem, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, essa conexão de todos os modais é muito importante. O que não pode acontecer é o governo dar foco ao transporte individual, em detrimento ao coletivo. Então, ó, a partir de agora, ninguém anda mais de ônibus e todo mundo vai andar de carro. Aí ninguém segura o custo da poluição, custo da saúde com acidente, enfim. Aí é um caminho para o fracasso total. Se a gente olhar os países de primeiro mundo, todos eles investem numa mobilidade coletiva. E naqueles pontos onde você não tem o coletivo, você tem que ter a segurança para poder andar com o seu transporte individual, ou seja, sua bicicleta, ou seja, caminhada, enfim. Eu acho que é por aí. O Walter, deixa eu só para completar. Você falou bastante de transporte urbano, né? E o transporte rodoviário, aquele intermunicipal e o interestadual, qual que é a visão de vocês aí para o futuro? Futuro de curto prazo, né? Porque o ano que vem já vai ser uma outra realidade, né? Curto prazo, o sistema rodoviário realmente ele sofre mais do que o urbano, porque o rodoviário não é uma obrigação
das pessoas viajarem na sua grande maioria, né? Então, é diferente do urbano, as empresas que estão trabalhando precisam do transporte, não tem jeito, esse usuário vai ter que pegar o ônibus. Diminuiu muito, mas ele está pegando o ônibus, está pegando o carro, seja lá o que for, está indo. No rodoviário, a gente sente isso na pele, porque não há previsão de compra de rodoviária esse ano. As empresas praticamente cessaram as compras. E isso tem a ver que a queda de faturamento foi na ordem de 90%. E esses ônibus, aquele que tem transporte de logística, de carga, eles estão fazendo algum recurso, vamos dizer assim, sobrevivendo seria a palavra mais adequada, transportando carga no ônibus. Então, no lugar das bagagens, eles estão transportando cargas, passageiros praticamente não tem. Grande parte das empresas de ônibus fizeram ajustes no quadro de colaboradores muito rapidamente. Isso vem acontecendo de abril para cá. Então, houveram sim muitas demissões e frota parada. Alguns vendendo, outros alugando. O serviço de fretamento, por um outro lado, como ele presta serviço privado e as empresas estão pagando um pouco mais para ter mais ônibus e com isso reduzir a quantidade por ônibus de 48 passageiros para 24, então isso gera, num primeiro momento, uma demanda maior para o fretamento. Então quem tem rodoviário ou está alugando ônibus para essa turma de fretamento, ou eles mesmos estão fazendo o fretamento. Então, basicamente, o rodoviário ficou concentrado em transportar carga e serviços de fretamento. Isso, obviamente, é um período. Pós-pandemia, o fretamento, não é que o fretamento está comprando muito mais ônibus. Até porque todo mundo sabe que isso não é eterno. Isso é só um momento. Então, assim que tiver uma vacina, assim que houver a imunização, se assim posso dizer aí, de todas as pessoas, eu acho que volta tudo ao normal. Então, por isso esses operadores de fretamento, eles estão mais alugando e pegando frota que está parada para poder compensar. Não é que está tendo grandes compras de fretamento. Para não dizer que não está, tem alguns setores que estão, vocês sabem, setor agro no país nunca esteve tão bem. Tão bem, exato. Então, eles, a parte de minério, a Vale, Kinross e tem outras empresas, ainda mais naquela região de Minas Gerais, tem muitas empresas de fretamento, aliás, tem muitas empresas nesse segmento que estão contratando mais veículos e mais veículos. Então, todas que prestam serviço para esse segmento agro e também para mineração, estão encontrando aí bons momentos. E aí serve um pouco para o rodoviário desviar um pouco a frota parada para esses nichos. Agora, Ferro, só respondendo, eu acho que a perspectiva para esse ano do rodoviário é muito ruim, muito. E acredito que só após... Os encarroçadores estão fazendo soluções interessantes, mas eu vejo assim pouca possibilidade de um operador comprar um ônibus com layout reduzido de passageiros, totalmente espaçado. Porque na verdade, ele serviria só para o momento da pandemia, né?
Não que ele vai servir para sempre. É algo pontual, né? É algo pontual. Então, eu acho que a questão da mudança do layout não deve pegar, mas a questão dos materiais empregados, daquelas divisórias que são feitas separando um usuário do outro, sistemas de recirculação de ar-condicionado, que faz não sei quantas recirculações por minuto, renovando o ar, com ozônio para eliminar o vírus, qualquer tipo de vírus, sistemas de automação no sanitário, eu acho que isso é muito legal. Então, o passageiro não... Luzes ultravioletas, né? Luzes ultravioletas. Então, essas tecnologias eu achei fantásticas e acho que vieram para ficar. Vai somar e vai ficar e tudo mais. Só o layout que eu acho que não está um pouco inviável para o empresário manter poucas pessoas. Então, o fretamento, para que ele vai querer comprar um carro de 48 lugares para transportar 24 espaçados? Ele vai comprar um carro, sei lá, menor, não fecha a conta, né? Assim, então eu acho que o layout não vai pegar, mas o resto, sim. São boas alternativas aí que as empresas estão fazendo. E é isso. O segmento rodoviário vai passar esse aperto, ano que vem deve retomar, mas ainda não será para essas férias de dezembro. Nos próximos, quem sabe? Não, porque senão já era para ter, né? Já Para estar começando a comprar chassi agora para encarroçar. Para entregar, tem. Em novembro, no máximo, para emplacar, para rodar em dezembro. Não está havendo nem consulta, nada, Walter, do segmento rodoviário? Não. Muito pouco, muito pontual. Não cabe nem compartilhar aqui com vocês, porque é algo realmente muito, muito pontual. Não tem nada assim de grande volume. Já o urbano já está, vem retomando, né? Gradativamente vem retomando. A gente passou aí abril praticamente faturando 10% do que normalmente faturava no mês, e aí agora já estamos chegando aí na ordem de 50%. Então a estimativa é até final do ano atingir 75% do que se faturava até então. Então essa é a perspectiva nossa aí até o final do ano. E ano que vem, ir recuperando gradativamente e torcer para a gente chegar no 100% de 2019, aí mais para o final de 2021, alguma coisa nesse sentido. Legal. Beleza. Muito basicamente. Legal, então. Walter, olha, pessoal, essa foi um pouquinho da visão da Mercedes-Benz sobre o mercado, sobre a nossa situação, sobre o que todos nós estamos passando. Espero que vocês tenham gostado. Isso que a gente falou, compartilhe esse vídeo, divulguem, que a gente está passando informação de qualidade para vocês. Walter Barbosa esteve conosco, diretor de marketing e vendas ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Walter, muito obrigado por ter essa conversa super bacana com a gente. Eu que agradeço, Ivo. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, cumprimentar aí o Ferro, agradecer também. E também a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Então, boa tarde a todos e até a próxima. É isso aí. Ferro, obrigado, hein, Ferro? Mais esse bate-papo, mais um. Agradeço o Walter, agradeço o Ivo aí, e com certeza as informações de hoje aí também foram bem interessantes e benéficas para o setor, né, Walter? Obrigado. Obrigado, Ivo. Legal. Obrigado, abraço. Legal, pessoal. Valeu, abraço e até a próxima. Até. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.